Aleluia. Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Bom, abra sua Bíblia. O livro de Josué 1:9. Vamos começar por aqui, vou falar com você hoje. Nós temos um tema muito forte. E eu estava, hoje passei o dia estudando, ouvindo ministrações, palestra. Está chegando aí o dia 16 de março, onde nós iremos prosperar, amém? Aquele que não trabalha, vai ser seu próprio patrão, como o pastor falou aqui, você ganha um salário mínimo? Então tá bom, o que você faz? Vai virar empresário. E aí estamos estudando bastante sobre isso, preparando já alguns tópicos para a gente poder estar falando, e vai ser uma bênção, amém? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, eu te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Pode se sentar. Eu quero que você vire para o seu irmão e diga assim, com Deus, conquista, você ganha a confiança. Para ser mais forte. Com Deus, você conquista e ganha confiança para 2026 governarmos. E aí eu preparei aqui uma introdução para falar o seguinte: amados, toda conquista verdadeira começa dentro de nós, na fé e na confiança, e principalmente na certeza que Deus está no controle. Ninguém conquista nada vivendo com medo, ou dúvida, ou insegurança. A vitória nasce primeiro no nosso coração e depois se manifesta na nossa mão. Hoje Deus quer levantar pessoas confiantes e firmes e principalmente determinadas para que saiba que tem crido. Em quem você tem crido agora em 2026? No homem, no governo ou em Deus? E aí eu coloquei aqui, faltam apenas 327 dias para chegarmos ao ano de 2027. Caramba, mano! Para você ver como os dias estão passando rápido, como os dias estão andando rápido, estão andando veloz. E como você está se preparando para conquistar, para vencer. E aí essa semana, tivemos uma semana muito boa, graças a Deus, de bastante trabalho. Tivemos também um treinamento lá no escritório na quarta-feira, que uma imobiliária ia lá, uma construtora, melhor dizendo, e acabou que no final eles não puderam ir. E o pessoal, e aí, você agora? Olha, não tem problema, vamos dar um treinamento para vocês. Demos um treinamento de 2 horas e 20 minutos. E o rapaz falou assim, você falou que era só 1 hora, mas eu me empolguei. Estava muito tempo que eu estava dando essas palestras. E aí, em uma das palavras que nós falamos ali sobre atendimento ao cliente, sobre locação, sobre seguro-fiança, eu falei para eles uma coisa séria. O problema de muitos corretores hoje, sabe o que é? Eles não confiam na sua própria capacidade. Muitos profissionais hoje não confiam naquilo a qual eles foram levantados para fazer ou trabalhar. Muitas pessoas olham para dentro de si e falam, eu só vou ser isso aqui e vou morrer assim. Síndrome do quê? Da Gabriela. Aqui para libertar você desse sintoma de Gabriela, porque ele falou que você veio para este mundo para governar e para conquistar. E ainda a palavra vai dizer que eu e você vamos comer o melhor desta terra. E se Deus falou que eu e você vamos comer, podemos levantar a nossa mão, irmão, e profetizar que o melhor dessa terra, Deus hoje está entregando nas tuas mãos. Deus está trazendo para a tua família, porque você é o melhor desta terra que Deus fez com a sua própria mão. Glória a Deus. Por que foi a melhor coisa, amados? Porque a Bíblia vai dizer que quando a terra se forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre as águas, disse Deus, haja, e houve luz. E disse Deus, haja
haja céu, e houve céu. Haja divisão, e houve divisão. Haja animais no campo, e houve. Haja animais nos mares, e houve. Animais no céu, e houve. E houve. Ele não disse, haja o homem. Ele apenas simplesmente, como foi dito aqui, o pastor falou, Deus ia na terra. Deus andava no jardim, e lá no jardim, em um ponto aonde estavam os rios, tinha ali o barro. Ele puxou a orla da sua manga e meteu a mão no barro. E criou o quê? O animal? Criou a planta? Não. Ele criou você e eu. Todos nós que estamos aqui, desde o Noah, não está, que seria mais novinho, mas desde o Noah até. Desculpa, pastor, estou mais velho daqui, né? Cada um tem uma digital diferente. Dois, mais dois. Tem mais dois? Oh, tá bom. Temos dois sênior aqui, dois anciãos. O que acontece? Cada um tem uma digital diferente. Eu tenho uma digital, minha esposa tem uma digital, antes o pastor, você tem uma digital, mas uma coisa é certa, todos nós temos um DNA só. Qual é esse DNA, Vanso? Da presença de Deus dentro de nós. Mas como seria isso? O fôlego de vida que saiu do ventre do próprio Deus e assoprou em mim e você e nos fez alma vivente. Então Deus, Ele levantou você, irmão, para governar. A Bíblia mesmo vai dizer que Deus disse para Adão, ó, dominai a terra e tudo que está sobre ela. Deus te deu autoridade para você conquistar, para você cuidar, para você zelar e para você ter do bom e do melhor sobre esta terra. E aí, falando com os corretores, falei para eles, ó, tem um detalhe que muitas das vezes nós gostamos de jogar, gostamos de ver, conhecemos, mas só não entendemos o detalhe, o quê? O jogo de xadrez. Talvez vocês aqui gostem de jogo de xadrez, talvez você conheça o jogo de xadrez, ou talvez você não conheça. Mas o jogo de xadrez, ele é parecido com aquela famosa dama que a gente joga, porque o tabuleiro é igual. A única coisa diferente é que no jogo de xadrez existe 6 peças, e cada peça é constituída por um peão, por um bispo, por uma torre, por um cavalo, por um rei e por uma dama. E o interessante do jogo de xadrez é que cada um deles anda de uma forma diferente. Um vai para um lado, outro vai para a direita, outro vai para a esquerda, outro sobe. E aí o interessante é que o primeiro da jogada não se joga o rei, não se joga a dama, não se joga o cavalo, não se joga a torre e não se joga o bispo, se joga o peão. Ele é o primeiro a ser lançado no jogo, é o primeiro a ser frente de batalha. E o que significa isso, evangelista Avanço? Hoje, muitas das vezes, as pessoas te tiram você como peão, porque não, deixa ele na frente, deixa ele fazer, deixa isso, e você vai, e muitas das vezes você olha para aqueles que estão lá atrás e fala, poxa, eu queria ser aquela pessoa, poxa, eu queria ser assim, poxa, eu queria, mas esquece que no jogo de xadrez, o cavalo, ele não vira o peão, o bispo não vira o peão, o rei não vira o peão, a torre não vira o peão, a dama não vira o peão, mas o peão pode virar todos eles. E o que significa isso, Vanso? Para o ano de governar, Deus te fez, ainda que você se veja como um peão pequeno, humilde e simples, Deus já que nessa noite você comece a mudar o seu mindset. O que significa isso? Mudar a sua mentalidade, apresentando que você nasceu para governar, você nasceu para conquistar. E se você está aqui nessa noite, Deus está mandando dizer para você, ainda que teu sonho aos teus olhos possa ser grande e você pequeno, Deus vai você chegar lá, irmão. Deus vai fazer você chegar lá, porque nós podemos o quê? Todas as coisas daquele que nos fortalece. E por quê, Vanso? Porque Deus te deu a capacidade de sonhar. E José
Quem foi esse homem? Era um homem que sonhou com o fecho se curvando diante dele. Foi um jovem que sonhou as estrelas se curvando diante dele. Foi um jovem que sonhou o sol e a lua se curvando diante dele. Mas quem era José? José era apenas um jovem de aproximadamente 17 anos que só vivia junto ao seu pai. Não trabalhava, não pegava no pesado, mas uma coisa é certa: José aprendia e estudava com quem? Com seu pai em Israel. Quem era esse Israel? Jacó. Ele aprendeu tudo sobre astronomia, sobre matemática, tudo que poderia ter de conhecimento. José estava aprendendo. Mas aí dentro que eu quero falar desse tópico, depois a gente volta lá. O primeiro tópico dessa mensagem vai dizer o seguinte: primeiro, conquistar exige também o que? Exige posicionamento. Josué só conquistou a terra prometida porque decidiu se levantar. E Deus disse: esforça e tem bom ânimo. Para você conquistar alguma coisa, meu irmão, precisamos de quê? De posicionamento. Na casa de Deus, como é que eu posso crescer na minha vida ministerial? Nos colocando na posição a qual Deus tem chamado a mim e a você. Por exemplo, Ângela, Bárbara e Alice chegaram missionários por causa de quê? Posicionamento. O evangelista chegou ao evangelismo por quê? Posicionamento. André está no diaconato por quê? Posicionamento. Tudo que nós formos pedir a Deus, Deus sempre vai olhar e vai observar o nosso posicionamento. Por isso que muitas das vezes na Bíblia, Deus sempre falava através dos anjos do Senhor, dizendo: se põe de pé e eu falarei contigo. O que significa isso? Desce a casa do oleiro e falarei contigo. O que significa isso? Na vida de alguém que não esteja posicionado da maneira que Deus quer. E aí, para conquistar, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos vencer o medo e principalmente andar por fé e não por vista. O que é sair da zona de conforto, evangelista famoso? Hoje, domingão, tempo chuvoso, lá em Nova Iguaçu. Não vou não. Vou ter que pegar o Uber, vou ter que pegar o ônibus, vou botar debaixo da chuva. Não, pastor entende, né? Porque aqui em Nova Iguaçu, a missionária Bárbara, Ângelo, Anjo, todo mundo ali de perto, tranquilo, mas eu não vim de Nova Iguaçu. Eu sou mais longe, pastor entende. Pastor entende, legal. Mas é Deus. Cadê o nosso posicionamento? Devemos, irmãos, sair da zona de conforto. Porque Deus jamais vai trabalhar na minha e na tua vida se você estiver na zona de conforto. Por que Jacó foi tão abençoado e tão próspero? Porque quando ele saiu da sua casa e seu pai Isaac o abençoou e o seu irmão Esaú foi para matar ele, e quando ele chega na terra de Betel e ele deita ali, coloca a sua cabeça sobre uma pedra e ele sonha e vê uma escada que toca a terra e toca o céu, que anjos sobem e descem, ele vai dizer: quão terrível é este lugar! Verdadeiramente este lugar aonde Deus está. E a única coisa que ele tinha, que era de preciosidade, era o que? O azeite. Mas aí ele pega a única coisa que ele tinha de valor, pega sobre aquela pedra e derrama ali. E ali ele faz o que? Ele faz um voto com Deus, dizendo: Deus, se tu me guardares na minha caminhada, me der paz, pão, e fazer eu voltar para a casa de meu pai, certamente darei o dízimo de todas as coisas, e o Senhor será o meu Senhor. O que significa isso? Ele faz um voto, ele sai da zona de conforto, falando: Deus, eu vou fazer a minha parte, mas se o Senhor quiser, também vou te dar de tudo aquilo quando o Senhor me der. E eu entendo que muitas das vezes Deus ele quer agir sobre a nossa vida, mas nós não queremos sair da zona de conforto. Muitas vezes o pastor fala: vamos só, domingo eu vou para o monte, cadê você? E aí?
Aqui nós vamos sul, tem que sair 5 horas da manhã. Temos que sair da zona de conforto. Você quer receber bênção? Quer ser próspero? Precisamos sair da zona de conforto. Vencer o medo. Ah, mas está chovendo. Na minha casa como é que vai ficar? Irmão, entrega o teu caminho na mão do Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. O medo é a incerteza daquilo que nós não conhecemos. Mas se nós conhecemos ao Deus que saiu desta cruz, chamado Jesus Cristo, não precisamos temer a nada. É só fazer como ele. Pai, seja feita a tua vontade. E andar por fé é acreditar que cada dia Deus fará um milagre diferente sobre a tua vida. Deus fará um milagre diferente sobre a tua família. Deus fará um milagre diferente sobre os teus negócios. Aquilo que a sua vista está dizendo. Muitos andam dizendo, ah não, mas o meu braço, a minha empresa, o meu dinheiro. Isso não faz você chegar a lugar nenhum. Mas a fé em Deus, a confiança no Senhor, pode ter certeza, ela te fará chegar a lugares extraordinários. E conquistar não é sorte, é posicionamento com Deus. E se você estiver posicionado, você vai estar ali, no ano de governar, porque 2026 é um ano que não termina em fevereiro, amém? 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 Mas vai até dezembro, você vai governar em 2026. 2, meu pai, essa hora, eu fui praticamente embora. Tinha 3, eu estou no 2. Confiança gera força. Davi venceu Golias não pela espada, mas pela confiança no Senhor. Quando você confia em Deus. E o interessante de tudo isso, nós já falamos aqui certa vez, que Golias, ele era um homem marqueteiro. O que é isso? Ele tinha um marketing muito forte. Ele já tinha ali, talvez, ali, lá o seu produtor da sua jornada, já tinha, como é que se... Ajuda aí, Andressa. Ajuda. Quem faz o marketing. Ah, esqueci o nome do abençoado que faz o marketing. Tráfico? O tráfico pago, Mas tem o nome da pessoa que fala. Ele já tinha um tráfico pago ali já muito forte. Por quê, mano? Foi 40 dias falando, ninguém jamais venceu Golias. Ninguém jamais venceu Golias. Ninguém jamais venceu Golias. 40 dias falando que ninguém tinha conquistado. Ninguém tinha derrotado. E aí imagine você ouvindo isso. 40 dias. Esse cara aí é sinistro, esse cara aí é bom mesmo. Esse cara aí, porque o marketing dele era muito forte. E aí de repente chega lá, quem? Davi, pequenininho, simples, um pastorzinho de ovelha, um pedacinho de pau, uma bolsinha, uma funda, e ele ouve que alguém que derrotasse aquele homem seria constituído de riquezas, a sua família não pagaria mais imposto e ainda teria a filha do rei. Opa, esse prêmio é bom, hein? Vou perder esse prêmio. Então Davi vai lá. E aí, quando escuta, quem é Davi? Mas Davi, ele... Não, você é maluco, tá doido? Ô rei, tem um jovem lá querendo desafiar esse nome aí. E aí, Saul, mas ele aqui que eu quero conhecer. E aí chega lá Davi e diz, quem é você, Davi? Mas sou pastor de ovelha, sou lá um dos filhos de Jessé, o Belenita. Mas Davi, você sabe quem é Golias? Você conhece Golias? Eu não. Não é um circunciso qualquer, é um homem qualquer. Porque Davi não estava ouvindo o marketing, o que falavam quem era Golias, mas ele sabia a quem ele servia. Glória, é bem diferente. Glória. Davi não precisava ouvir de quem estavam falando, mas ele precisava saber de quem ele estava servindo. E a Bíblia vai dizer que então Saul fala, quer enfrentar ele? Quer. Então toma aqui a minha armadura, toma aqui a minha espada, toma aqui meu capacete. Só que a Bíblia vai dizer que Davi era pequeno e Saul era grande, tinha força, tinha robustez e a armadura não coube em Davi, porque a armadura era para Saul, mas Davi sabia que a sua melhor armadura era a presença de Deus, era a confiança
em Deus. E a Bíblia vai dizer então que vai lá então agora Davi enfrentar aquele homem. E quando chega Davi, Golias vai dizer: sou eu um cão para tu vir um pedaço de pau em pé? E Davi simplesmente só disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E eu começo a entender, irmão, que o teu adversário sempre vai fazer este marketing. Qual é o marketing? Você não pode, você não consegue, você não vai conseguir, você não vai conquistar. Mas nós temos a pulseira que diz que eu posso, eu consigo e eu realizo. Se Deus está na tua vida, irmão, você pode, você vai conseguir e você vai realizar. E a Bíblia vai dizer que quando veio o gigante, Davi pegou apenas uma pedrinha e e acertou na fronte de quem? De Golias. E com a sua própria espada, como disse que iria matar, ele foi e arrancou a cabeça de Golias. O que é isso? Apresentando que o meu Deus e o teu Deus, ele não precisa de coisas grandes, só precisa de fé e ousadia. E aí vai dizer o seguinte: que o fraco então vira forte, e o pequeno vence o gigante, e o impossível começa a acontecer. E a confiança em Deus é que transforma a batalha em testemunho. Aquela batalha, irmão, não foi para apresentar quem era o mais forte, mas foi para apresentar aquele que confiava no Senhor dos Exércitos. Então, sobre a tua vida, como você está enfrentando o teu gigante, como você está enfrentando as barreiras, como você está enfrentando, aleluia, as muralhas, como você está se posicionando diante de Deus. Tinha mais uma parte aqui, mas eu vou parar porque a hora já foi, senão depois o pastor puxa minha orelha, mas guarde hoje esse tema. Com Deus você vence e conquista. Bate no peito. Com Deus, na fraca. Com Deus, você vence, você conquista, e ganha confiança. Então creio, irmão, segunda-feira está chegando. Opa! Já está às portas. Amanhã talvez vai estar chovendo, mas você vai olhar para o seu marido e dizer assim: hoje será a minha melhor semana, hoje será a minha melhor segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado será a minha melhor semana, porque, irmão, Deus está contigo. Amém? Então que as palmas louvem ao Senhor, e assim para o nosso capítulo de glória.